Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma aula. A aula de hoje é sobre a introdução à espectroscopia. Ela vai ter um foco em espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível, ok? Antes de iniciar a aula, né, eu gosto de agradecer sempre aos professores, né, e aos pesquisadores que deixam seus materiais disponíveis na internet. Então, eu uso esses materiais como material didático para enriquecer as aulas de vocês. Então, gostaria de agradecer em especial ao professor Júlio e à doutora Ana Gemina, né, da UFJF, ou seja, Federal do Juiz de Fora, né, pelos materiais da aula de hoje. Obrigada, pessoal. Do que é espectroscopia, né? A origem da palavra vem, né, de uma mistura de grego e latim, scope, scopein, né, que vem de observar. Então, a espectroscopia vai observar alguma coisa, né? E espectro, a palavra espectro, né, da definição do dicionário, né, visão pavorosa e horrível, criada pela imaginação, né? Então, vem daquela ideia de fantasma, né? De algo que não tem massa, de algo que é etéreo, né? Então, as imagens, né, que se fala são imagens sem matéria, mas emanadas da matéria, imagens sem substância própria, mas emanadas da matéria, tá? Então, a sua acepção, né, científica, quando a gente começa a falar, então, de espectroscopia, né, dentro da ciência propriamente dito, né, a palavra espectro foi usada primeiro, então, pelo Newton em 1671, né, com a ideia de que ela era proveniente de um corpúsculo com cores diferentes. Então, ele imaginava algo que talvez tivesse matéria, mas que tivesse cores diferentes. Ele fez um experimento, e aqui tem uma gravura, né, feita, olha, a partir do desenho original do Newton, né? Aqui, olha aqui no cantinho, vamos colocar aqui o pointer, né? E aí o que ele, qual que é o desenho? Olha só, é uma caixa, né? E nessa caixa tem uma perfuração e entra luz, né? Por essa caixa, ela passa, né? Por uma lente, né? E passa por um prisma. Quando chega no prisma, ele percebe que a luz branca é dividida, né? Em cores, né? Assim como aqui nessa figura aqui, né? Dessa ideia que ele tem, né? Então, essa aqui é uma gravura, né? Que está em Nova York, acho que em algum museu lá, né? Mostrando o experimento. Ele pega um prisma e divide a luz, né? Nas cores do arco-íris que a gente conhece. E aqui, então, é o experimento dentro de uma caixa, condições controladas, né? No escuro aqui, e aí ele vê a luz entrando e ela se divide. Né? Ela se divide em várias partes aqui, em várias colorações aqui. Tem um feixe principal que passa e o feixe que tem as colorações aqui separadas. Aí o que ele faz? Ele pega um segundo prisma e seleciona uma dessas cores aqui e ele verifica que a mesma cor que atravessou aqui, quando ela passa por esse prisma, ela não vai se dividir mais, né? Em outras cores e ela vai ter a única cor. Então, esse é o experimento que ele faz. Então, ele pega as cores do prisma e divide e verifica que parece que há um corpúsculo, né? Que tem a mesma cor do feixe principal. Então, quando ele pega a parte amarela do arco-íris, ele separa e vê que continua amarelo aqui no prisma dele. E aí, de 1600, lá com Newton, a gente pula aqui para 1860 com o Robert Bunsen e o Gustav Kirchhoff. O Bunsen é o famoso do bico de Bunsen, que é esse equipamento aqui, né, esse acessório que a gente usa no laboratório, tá? Então, ele queima, né, a gente pega o gás, passa por aqui, e aí a gente queima um pedaço, né, de, por exemplo, aqui deve ser, vamos supor que seja o talho, né, ou então um pedacinho de um sal de cobre, e aí esse material ele vai queimar com a coloração específica, né, desses elementos químicos. Então, a primeira vez que foi usado, né, a ideia espectral, né, de análise espectral foi por esses dois aqui, né, e eles fizeram, então, determinação
de elementos químicos, fizeram análises qualitativas, dizer quem é o elemento químico através da cor. Né? E com isso eles também conseguiram identificar uma série de elementos químicos, né? Se ele é o mesmo elemento, ele queima com a mesma cor. Então a gente tem aqui o césio, né? Famoso césio, que tem uma cor azul céu, né? E por isso a origem do seu nome, césio vem de céu, né? E azul, cor azul. O rubídio, ele queima vermelho, né? Então, o nome dele vem da origem do nome de rubi, né? O talho vem da palavra talo, rebento verde, né? Então, ele vem do verde. O índio vem do índigo, da cor azul. E acrescentei o hélio aqui, apesar de não estar dentro desse estudo do Bunsen, né? Porque ele é importante para a gente, essa ideia dele aqui. Olha, o hélio, né? Ele, quando queima, ele produz uma risca amarela. Depois nós vamos conversar um pouco mais a respeito dessa ideia aqui, tá? Então, os primeiros que fizeram testes, análises, né? Usando, né, o termo espectroscopia em seus trabalhos científicos foram o Bunsen e o Kirchhoff. Bom, pessoal, então eu apresento aqui para vocês uma linha do tempo, né, que eu retirei de um trabalho do professor Santos, né, lá de Portugal, da técnica de Lisboa, né, ele fez a seguinte linha do tempo, né, depois que tem o Bunsen, né, em 1860, o Balmer vem com suas raias, né, com seus estudos, o Heisenberg, o Zeeman com o efeito Zeeman, o Michelson, o Bohr, o Planck, o Stark e assim por diante, tá? Então, é uma série de estudos que levam, né, ao entendimento de espectroscopia que nós temos hoje, ok? E hoje a gente vai definir, então, a espectroscopia como o estudo da interação da radiação e da matéria. Com o quê? Com um átomo, com uma molécula, com uma partícula, com um sólido, né? Em função de uma frequência, energia ou comprimento de onda de radiação absorvida ou emitida, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho de absorção e um pouquinho de emissão, ok? Essa radiação, né, e a matéria, elas vão ter uma interação. E a interação, ela pode ser dividida da seguinte maneira: entre absorção, emissão, difusão de radiação e vários processos não lineares, né? O que vão ser observáveis apenas para intensidades de radiação muito elevadas. E aqui a terceira, a difração e outros processos de interferência. Então, a gente está imaginando o que acontece com uma onda, né, eletromagnética quando ela entra em contato com a matéria. A gente pega, então, a ideia de propagação de radiação eletromagnética, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? A gente tem um gráfico onde mostra o campo elétrico em Y, o campo magnético em Z, né? E aqui em X a direção de propagação. Então, uma onda eletromagnética, a luz, né? Ela vai ter uma componente de campo elétrico e vai ter uma componente de campo magnético. Então, se envolve eletricidade, se envolve magnetismo, a gente consegue medir, né? A gente consegue medir os vetores resultantes dessa interação dessa matéria, né? Dessa radiação, aliás, com a matéria. Vamos imaginar, então, o efeito da radiação em cima da matéria. Vamos imaginar, né, uma partícula, né, nesse caso aqui, um elétron, né? Um elétron que pode, né, conter energia dentro dele, então, de vários comprimentos de onda. Então, vamos imaginar que a luz vem, né, com a sua energia e seu comprimento de onda e interage com a matéria, né, interage com esse elétron. O que vai acontecer com ele, né, lá dentro do átomo, né? Então, vamos imaginar ele aqui dentro do átomo agora, né, com a sua carga negativa, e vamos imaginar o que está acontecendo com ele. Então, quando chega a radiação, né, ela vai fazer o quê? Com que haja uma movimentação do elétron de um nível inferior para um nível superior de energia dentro do átomo. Então, vamos lembrar, né, que o átomo tem as suas camadas, K, L e M. Então, vamos imaginar um átomo de hélio aqui, esse átomo de hélio com elétrons apenas na primeira camada, e de repente, pumba, veio a energia e acertou esse elétron, e ele vai, então, ganhar energia e vai saltar para uma órbita, né, com mais energia que ela, uma órbita mais afastada. Então, você tem uma energia dessa órbita e uma energia
energia dessa órbita, né? A energia que vai ser ganha, né, para poder fazer esse salto quântico, que sair dessa quantidade de energia e passar para essa quantidade de energia, né, é a diferença entre a energia desse nível e a energia desse nível aqui, tá? Bom, e aí quando ele volta, o que está acontecendo? Ele manda embora a radiação que ele recebeu. Então, no primeiro caso, ele absorveu energia, né? Saiu da sua órbita e passou por uma órbita mais exterior. Quando, né, ele volta, e ele vai voltar, né, porque não está estável ali naquela posição, não é uma posição de equilíbrio, ele vai devolver essa energia. E essa energia a gente pode capturar, por exemplo, do hélio, né, na forma, né, usando um prisma lá, bonitinho, mesma ideia que o Newton fez, né? E a gente vai conseguir observar uma linha, uma risca, uma raia, né? A gente vai chamar um espectro de raias, a gente vai ver então que a emissão, né, teve a coloração amarela. Então é por isso que a gente consegue dizer, né, a composição de estrelas. A gente pega a luz que veio dessa estrela, faz a divisão, né, do prisma e consegue, então, ver nessas raias qual a coloração que foi obtida, né, e dizer, então, a composição da estrela, porque o hélio, né, vai ter essa raia aqui de cor amarela. Então, o Sol, a gente sabe que tem uma composição muito grande de hélio por conta da luz que a gente conseguiu observar usando as ideias, né, do Newton, que ele já fazia isso lá atrás. O espectro eletromagnético, então, é todas as ondas, né? Não só as ondas do visível que a gente enxerga, né? Então, imagine o seguinte, que existem muitas ondas eletromagnéticas, né? E elas têm tamanhos extremamente variados. A gente tem aqui, ó, de 10 a terceira metros para o rádio, né? Para as ondas de rádio, né? 10 a menos 2 aqui do metro para as ondas do micro-ondas, então vai dar em torno de centímetros aqui, né? 10 a menos 5 do infravermelho, 10 a menos 6 aqui, olha, é só o que a gente enxerga. De todas as ondas eletromagnéticas que existem na natureza, nós vamos enxergar só esse pedacinho aqui. Nossos olhos não são capazes de visualizar os outros comprimentos de onda, tá? E não tem receptores químicos que consigam fazer essa visualização aqui de um espaço maior do que esse, tá? Então, a gente enxerga, né, um pouquinho do vermelho e um pouquinho do ultravioleta, tá? Então, a gente enxerga um pouquinho do ultravioleta, não, desculpem, a gente enxerga até aqui o roxo, tá? Até o violeta, né? O ultravioleta a gente já não vai enxergar mais. Tá? Então, a gente vai ter essas ondas aqui com tamanhos diferentes. Então, veja que da ponta da crista até a outra crista, ela vai mudando o comprimento, né? Então, cada vez a gente vai ficando com comprimentos de onda menores, né? Então, aqui a gente vai ter do ultravioleta, 10 a menos 8, dos raios X, 10 a menos 10, e dos raios gama, né? São raios provenientes de radiação, né? De compostos radioativos, 10 a menos 12, né? E veja, gente, a gente enxerga muito pouco do espectro eletromagnético, a gente enxerga só isso daqui, né? Existem animais que enxergam um pouquinho no infravermelho, animais que enxergam um pouquinho no ultravioleta, mas a gente só enxerga esse pedaço aqui. Existe muita coisa que a gente não vê. Então, pessoal, quando começa a ter a interação, né, dessas ondas, né, dessas ondas eletromagnéticas com a matéria, algumas coisas vão acontecer, né? A gente tem aqui as ondas de rádio, né, que causam, então, aceleração circular de elétrons em campos elétricos e magnéticos. A gente tem aqui as microondas que causam, então, rotações e inversões das moléculas. A gente tem aqui as ondas de infravermelho que causam vibrações e torções nas moléculas, né? Então, a gente está mostrando aqui esse ângulo aqui se deformando da água, né? No infravermelho. Aqui no visível, a gente consegue enxergar, então, transições eletrônicas mais externas, elétrons que estão saindo do nível de energia inferior e entrando no nível de energia superior. E aí a gente enxerga, então, né, não a luz que foi absorvida, né, mas a luz que restou dessa absorção, né?
Então, esses elétrons são os mais externos para as transições no visível. Para as transições no ultravioleta, são transições mais internas, né? De camadas mais internas do átomo. Né? Agora, os raios-x a gente vai chamar de transições profundas, elétrons lá das primeiras camadas saindo e entrando nas últimas camadas, tá? Já os raios gama são desintegração, raios gerados, né, da desintegração do núcleo. Então, a gente tem aqui esse tamanho enorme de comprimentos de onda, todas elas podendo interagir com a matéria, né? O spin sofrendo rotação, mudando a orientação da sua configuração, mudando a orientação, distribuição eletrônica, mudando a configuração do núcleo, né? Então, tudo isso, o espectro eletromagnético, ou seja, a luz, né, as ondas e a luz nos seus diferentes comprimentos de onda, né, interagindo com a matéria. Bom, pessoal, então os conceitos básicos aqui, né, de espectrometria, né, como termo analítico para quantificação de substâncias, né, através das medidas baseadas na luz e outras formas de radiação eletromagnética. Interação da radiação com a matéria. Então, a gente vai chamar de espectrometria, né, algo para ser medido. E os métodos espectroscópicos vão ser, então, qualquer técnica empregada para o levantamento de dados físico-químicos através de energia radiante incidente de amostra. A gente vai considerar, então, que a gente consegue determinar, através desse tipo de radiação, né, emitida ou absorvida, a concentração das espécies. A gente consegue dizer quanto, né, de uma determinada espécie que você tem, ou seja, quantas moléculas de um fármaco a gente consegue determinar, né? Então a gente consegue dizer concentração dos materiais. As radiações eletromagnéticas, elas vão ser classificadas de acordo com as regiões espectrais, né? Então, se a gente está falando de micro-ondas, se a gente está falando de infravermelho, se a gente está falando de ultravioleta, então cada um desse tipo de radiação vai ser caracterizado de acordo com a região espectral. Os métodos espectroquímicos, eles então vão determinar qualitativamente e quantitativamente os compostos orgânicos e inorgânicos. Então, a gente vai conseguir dizer quanto e quais são esses compostos. Para as nossas aulas aqui, para a nossa aula, né, em especial, a gente vai destacar as absorções de radiação ultravioleta e visível. O infravermelho a gente não vai conseguir ter tempo para falar mais sobre o infravermelho, mas a gente vai dar só uma pinceladinha no que se trata. Tá? A radiação eletromagnética, emissão de pulsos de energia através do espaço em velocidades altíssimas, né, que estão acontecendo, elas vão ter propriedades físicas de ondas, né? Vai ter comprimento de onda, vai ter frequência, vai ter velocidade, vai ter amplitude. Então, todas essas ideias fazem parte, então, dos estudos de espectroscopia. Então, quando a gente estuda ótica, né, princípios de ótica lá no ensino médio, a gente vê que tem algumas características, né, das ondas que são importantes, né? Então, a gente vê lá, né, que a distância entre o máximo de uma onda e o máximo de outra onda, a gente chama de comprimento de onda. A gente também pode medir o comprimento da onda com os mínimos das ondas, tá? Então, esse comprimento de onda, esse lambda aqui, é o comprimento da onda que ele vai ser medido em algumas unidades. A gente pode usar, né, o comprimento dessas ondas em angstroms, em nanômetros, em micrômetros. Normalmente são esses comprimentos que a gente costuma usar aqui, né, nos estudos, né, de química, né, propriamente dita. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai usar a unidade de medida, o comprimento de onda, de acordo com a técnica que a gente vai usar. Se a gente está usando a difração de raio-x, então nós vamos usar angstroms, tá? Se a gente for usar ultravioleta visível, a gente vai usar nanômetro. A gente também pode usar frequência, né? Se a gente vai usar o infravermelho, a ideia vai ser dada em o tamanho das ondas em micrômetros, mas o que a gente vai usar, né, nos estudos é comprimento de onda, né, em centímetros a -1, ou seja, a frequência de cada uma delas, tá? Então, é interessante que vocês vejam que esses tamanhos de onda, eles vão variar de acordo, né, essa distância que tem de uma onda para a outra vai variar
né, para cada um desses tipos de análise. Ondas maiores, né, aqui no infravermelho, ondas menores no ultravioleta visível e ondas menores ainda aqui para fazer análise de raio-x. As ondas elas vão ter amplitude, elas vão ter frequência, né? Então, quando elas têm alta frequência, ela tem muitas ondas por unidade de tempo, né? E as de baixa frequência vão ter poucas ondas por unidade de tempo. Tá? Então, a amplitude delas pode ser do mesmo tamanho, mas a frequência com que ela acontece pode ser menor, porque o comprimento dessas ondas são diferentes. Essa é uma onda com comprimento maior, né, do que essas ondas aqui, tá? Então, independente do meio que vai atravessar, né, essa ideia vai continuar a mesma, tá? Vai mudar o comprimento da onda, né? Mas não vai mudar a amplitude dessas ondas. A amplitude, então, vai ser o resultado, né, do vetor que está mostrando, então, o campo elétrico, tá? Então, daqui até aqui, né, do meio até a crista, do meio até o vale, né, a gente está medindo, então, a amplitude das ondas. Quando a onda está propagando em meios diferentes, a amplitude não vai variar, mas o comprimento da onda está variando. Então, a gente tinha aqui uma onda que está atravessando o ar, e ela tem 500 nanômetros, e quando ela atravessa o vidro, essa onda ela vai reduzir o tamanho aqui, né, da distância entre as cristas, mas a amplitude continua a mesma. Quais são as informações que a gente obtém usando cada técnica, né? Então, quando eu estou estudando um átomo, uma molécula, uma supramolécula, uma nanopartícula, um sólido, eu consigo retirar informações desse estudo, né? A onda está passando pela partícula, pela matéria e vai causar alguma coisa. Então, eu vou conseguir verificar a concentração, a estrutura, a dinâmica, ou seja, a movimentação desses átomos, como é que eles vão interagir com outros átomos, né? A interação das nanopartículas, tá? E isso a gente vai verificar observando as distâncias entre os ângulos, a gente vai conseguir verificar grupos funcionais, se eles estão presentes, tá? A gente vai conseguir verificar se há movimento intramolecular e intermolecular, né? Entre as moléculas e dentro das próprias moléculas, tá? Outro objeto de estudo, né, da espectroscopia vai ser o meio, né? A gente vai ver o meio em que o átomo, a molécula, eles estão sendo utilizados, por exemplo, como uma sonda, né, ou como um rótulo, tá? A outra informação são os parâmetros físico-químicos, a estrutura, a localização, tá? Então, todas essas ideias a gente vai usar, vai retirar informações estudando espectroscopia. Exemplos, né, da espectroscopia, né, desses estudos aí do meio. A gente consegue verificar a temperatura, a pressão, a viscosidade, a concentração de oxigênio, de água, de acidez. Então, são todas informações que a gente consegue receber fazendo o estudo espectroscópico, né, da matéria. Bom, então, a gente vai passar um comprimento de onda em cima de uma amostra, né? E isso vai ter que dar uma resolução para a gente. Uma resolução no espaço, né? Resolução espacial, que ela vai estar falando, então, da menor distância no espaço, né? Para o qual é possível observar a estrutura numa imagem. A resolução temporal, que é o menor intervalo de tempo possível para registrar uma variação de propriedade espectroscópica. E a resolução espectral, né, que é a menor diferença de energia, de frequência, comprimento de onda, né, por qual ainda se pode notar a existência de dois processos distintos. Então, a gente tem que verificar a resolução espacial, a resolução temporal e a resolução espectral. Então, você vai passar um comprimento de onda, você vai passar uma onda por uma partícula, por um átomo, por um elétron, né? Qual o tempo que gasta para que isso aconteça, né? Qual a frequência que eu tenho que utilizar para que essa movimentação aconteça? Então, tudo isso faz parte da resolução dos espectros, tá? Para eles serem maiores resoluções ou menores resoluções. Aqui a gente tem os principais tipos de espectroscopia. A espectroscopia magnética nuclear, ou então espectroscopia ressonância magnética nuclear, ela vai usar radiofrequência.
E o que a gente vai verificar? Os spins do núcleo. Nossa, o núcleo também tem spin, o núcleo também se movimenta, o núcleo também tem momento magnético, tudo tem, tá? Ressonância paramagnética eletrônica, ela vai usar as microondas. E o que a gente vai verificar? O que acontece com os spins dos elétrons quando passam essas microondas. A espectroscopia rotacional, ela vai usar os microondas e o infravermelho longínquo, e a gente vai verificar o que está acontecendo em termos de rotação das moléculas, tá? A espectroscopia vibracional, ela vai usar, então, o infravermelho médio e próximo, e o que a gente vai ver na molécula é o estado vibracional. Se elas estão esticando as ligações, se elas estão deformando as ligações. Então, a gente vai verificar, né, os ângulos das ligações, os comprimentos das ligações, vai ver como a molécula vibra. A espectroscopia eletrônica de absorção e de emissão, a gente vai usar, então, o ultravioleta e o visível, né? E a gente vai verificar, então, os espectros eletrônicos de valência. A gente vai observar a parte eletrônica, né? O que está acontecendo com a molécula em termos de elétrons. A espectroscopia fotoeletrônica, ela vai usar o UV longínquo e os raios-x. E a gente vai observar, então, os estados moleculares eletrônicos do núcleo, de CERN, a parte mais para baixo, né? A parte do elétron que está mais próximo do núcleo, tá? Por isso que é a palavra CERN, né? Os elétrons mais centrais, né? Mossbauer, a gente vai usar, então, uma radiação, né? Raios gama, né? E a gente vai verificar os núcleos dos átomos, o que está acontecendo lá. As espectroscopias, elas podem ser divididas em espectroscopias ópticas, né, e as demais espectroscopias. A espectroscopia óptica, que é o que a gente vai dar ênfase na aula de hoje, elas podem ser divididas em espectroscopias de absorção e de emissão. Tá? A gente vai dar um pouco mais de ênfase no lado de cá, na espectroscopia de absorção. Para ser uma espectroscopia de emissão, normalmente a gente vai ter que verificar fenômenos de fluorescência, fosforescência, luminescência. Usa-se muito na biologia e usa-se cada dia mais esse lado de cá, né? Nos trabalhos clínicos, né? Tem se investido muito nessa parte aqui. Né? Mas nós vamos ver a clássica, que é essa daqui que já é usada. Então, isso aqui é um investimento a longo prazo e esse aqui é o que já se usa hoje, tá? Então, a gente usa ultravioleta visível e infravermelho, né? E a gente compara, então, a radiação que você mandou e a radiação que você recebeu, né? A radiação, eu estou falando em termos de amostra, tá? De quem recebeu as amostras, tá? É espectroscopia magnética e outras. Como que vai ser? Então, a gente vai ter espectros de riscas, espectros de bandas e espectros contínuos. Para entender cada uma dessas partes, a gente tem que ver o que é cada uma delas. Para entender o que está acontecendo em termos de estados eletrônicos, o que acontece, né, para que os sinais sejam gerados, né? Então, a gente tem que imaginar que uma onda é enviada do equipamento em cima da sua amostra. E a sua amostra tem átomos, a sua amostra tem ligações químicas, a sua amostra tem elétrons que estão em orbitais moleculares. Então, se a gente estiver falando desse orbital molecular sigma aqui, desse orbital π antiligante, desse orbital sigma antiligante, nós estaríamos falando, por exemplo, em um elétron sair deste orbital aqui e tentar entrar dentro deste. Tá? Então, vai haver gasto energético para fazer isso. E como é que funciona normalmente? Os orbitais sigma ligante, quando tem que sair um elétron dele, ele pode entrar, né, dentro de qualquer um desses orbitais aqui para cima, mas o comum que a gente vê sempre, né, é o orbital sigma entrando no orbital π antiligante e do orbital sigma entrando o elétron saindo daqui, né, e entrando dentro do um orbital sigma antiligante, tá? Professor, de onde saiu tudo isso? Lembra da teoria de orbitais moleculares? Teoria de orbitais moleculares, nós estamos vendo elétrons saindo de orbitais sigma e entrando em orbitais π. Tem espaço? Não tem, normalmente não tem. Então, o elétron normalmente consegue sair de um orbital sigma e entrar dentro de um orbital π. Mas, professora, como é que você sabe que tem espaço?
dentro de cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, se não tiver 2 elétrons, tem um espaço ali para o elétron entrar. Então, os elétrons que estão abaixo aqui podem entrar em qualquer um dos orbitais que estejam vazios da parte de cima. Então, nesse caso aqui, na molécula de oxigênio, O2, né, a gente tem esses 2 espaços aqui, olha, que podem ser preenchidos. Tanto o elétron pode sair daqui e tentar entrar aqui. Então, isso é um estado de energia de estado excitado. Então, nós vamos chamar essa parte de baixo, a parte com menor energia de todos, de estado fundamental, que é onde os elétrons estariam com a menor energia de todas, tá? E para ela entrar em qualquer outra posição, nós vamos chamar de estados excitados. Então, quando vocês virem, né, sigma com uma setinha pi antiligante, quer dizer que um elétron está saindo de sigma e entrando no orbital pi antiligante, tá? Normalmente a gente usa a seta do lado contrário para mostrar, né, sempre o lado com menor energia do lado direito, né? E o lado com maior energia do lado esquerdo. Mas aqui eu optei para deixar para vocês, para que vocês saibam que o elétron está saindo daqui para cá, sem que a gente tenha que discutir muito a respeito desse assunto, tá? Então, o elétron sai do orbital com menor energia e entra dentro do orbital com maior energia. Quando o elétron sai da parte de menor energia de todas, que nós vamos chamar de estado fundamental, né? Para que ele entre dentro de outros níveis de energia, vai depender do tipo de radiação que esse elétron está sofrendo. Qual é o tipo de radiação que a gente vai verificar? Se a gente estiver tentando fazer um estudo eletrônico, né, um espectro eletrônico, então vamos tentar enxergar o que está acontecendo com a movimentação eletrônica à medida que a radiação chega em cima da molécula. Tá? Então a radiação chega aqui, né, e vai fazer com que esse elétron se movimente, saia de um nível de menor energia, né, e entre, então, em um nível de maior energia. Tá? Então, ele sai daqui de baixo e entra aqui em cima, tá? Então, como que ele faz para ganhar essa energia, sair da energia de baixo, do estado fundamental e entrar no estado excitado? Ele tem que ser excitado, o elétron tem que ser promovido, né, de um orbital com energia inferior para um orbital com energia superior, de uma camada mais interna para uma camada mais externa do orbital. Tá? E quem vai conseguir fazer isso? A frequência de radiação, né, luminosa que foi emitida em cima dele. Tá? Então, se eu quiser subir para um outro nível de energia, eu tenho que colocar, então, uma radiação, né, que consiga fazer com que o elétron saia do estado fundamental e passe no estado excitado. Então, dependendo da energia que você colocar, ele entra até aqui. Dependendo da energia que você colocar, ele entra até aqui em cima, tá? Quando a radiação eletromagnética que atinge a molécula tem comprimento de onda na região do infravermelho, né, o que vai acontecer com a molécula é movimentação, vibração da molécula, tá? Vibração da ligação. Então, essas ligações elas podem se movimentar, né? Vamos imaginar que a gente tem um átomo aqui no meio, né? Então, essa ligação ela pode encolher, ela pode esticar, ela pode se deformar para o lado de cá e para o lado de cá. Então, isso a gente chama de vibração. Imaginando que essa ligação aqui seria uma pequena mola, né? E ela se encolheria, né? E se esticaria. Então, imaginando essas ideias aqui de mola, né? Da ligação, então, sendo então flexível, né? Desse jeito, né? A gente sabe, então, que existem níveis chamados níveis vibracionais, né? Níveis de energia vibracional. Sua molécula está paradinha, quietinha, tem um nível de energia, né? A sua molécula, então, começa a ser atingida pela radiação eletromagnética aqui na região do infravermelho, ela vai sair de um nível de energia vibracional do equilíbrio para níveis de energia vibracionais, né, de energia mais elevada, tá? Então, esses níveis de energia vibracional estão em equilíbrio e eles saem, né, daquele equilíbrio por conta da radiação infravermelho. Então, a gente vai enxergar, então, um espectro, né, de absorção da energia na região do infravermelho, tá? Então, é uma outra técnica. Então, a gente tem a espectroscopia eletrônica, a espectroscopia vibracional, tá? E a gente também vai ter a espectroscopia rotacional.
né? Onde a molécula ela vai sofrer uma rotação, né? E a molécula sofrendo rotação, a gente consegue verificar a energia gasta, né, para fazer isso aqui acontecer. Então, a movimentação do elétron é uma movimentação que gasta uma energia maior do que uma vibração, do que uma rotação, tá? Então, para que aconteça, né, um espectro rotacional, um espectro vibracional, um espectro eletrônico, a radiação que está chegando em cima da molécula, né, em cima do seu átomo, ela tem que estar na mesma frequência que o seu material. Senão, ela não vai vibrar, tá? Senão, ela não vai rotacionar, senão, ela não vai movimentar os elétrons, né? Ou então, não vai acontecer nada na parte nuclear da molécula que a gente está analisando, tá? No caso do infravermelho, né, a gente precisa obrigatoriamente, né, que a parte eletrônica, que o momento de dipolo permanente ou induzido, né, exista, né, na hora que você está fazendo aquela movimentação. Então, para que possa ocorrer, né, a vibração, a gente precisa que exista trabalho, né, e o trabalho vai acontecer mediante a energia absorvida ou energia emitida. Então, a gente tem que verificar o que é que aconteceu. Eu mandei radiação, olho antes e olho depois com os sinais que eu vou receber, né, nos equipamentos, o que aconteceu. Então, faça a diferença para ver que se movimentou ou não a molécula. As medidas espectroscópicas, então, elas vão analisar a quantidade de energia gasta, a quantidade de luz, né, gasta para excitar a amostra, né? Então, o que a gente chama de excitação? É que saia do nível de energia do estado fundamental e entre em estados de energia superior. Então, a gente vai chamar de energias de excitação. Se o elétron, por exemplo, sai daqui e entra aqui no nível, sai dos nível zero, que é o estado fundamental, né, que é onde ela está em equilíbrio energético, e entrar num estado de energia superior, então vou chamar aqui de número 1, né, energia 1, a gente também pode ter a energia 2. Para o elétron sair de 2 e voltar a zero, voltar para o estado fundamental, ele pode talvez passar pelo estado energético número 1. E depois disso ele conseguir voltar para o estado de energia zero, né, que é o estado fundamental. Então, essa movimentação de elétrons aqui, né, ela pode ser quantificada em termos energéticos e a gente pode enxergar isso na forma de um espectro. Tá? Então, nesse caso aqui, quando o elétron sai e volta para um nível de energia menor antes de voltar para o estado fundamental, quando isso acontece consecutivamente em vários níveis de energia separados, né, de orbitais, por exemplo, né, a gente vai enxergar emissão de luz, a gente vai enxergar cor acontecendo, a gente vai enxergar um brilho constante, por exemplo, compostos luminescentes, tá? Então, a gente vai enxergar o efeito da luminescência. Isso pode acontecer se a gente fizer uma excitação por energia térmica, elétrica ou química, né? E essa energia que a gente está enxergando aqui, olha, ela está sendo pontual. Então, a gente vai falar, olha aqui, ó, a gente tem apenas um sinal, então a gente não tem um espectro contínuo. Então, alguns comprimentos de ondas apenas foram utilizados para fazer essas transições em cima do analito. Então, eu posso jogar um monte de energia e encontrar no meu espectro de luminescência somente alguns sinais, né, em alguns comprimentos de onda específicos. O fenômeno, então, né, da fluorescência, da luminescência, né, de um material continuar brilhando, continuar emitindo luz, né, ele vai ser baseado, então, na ideia de uma radiação chega na amostra, essa amostra recebe, levanta, né, os seus elétrons, por exemplo, de um nível de energia, né, promove os seus elétrons de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais elevado, e nesta volta, os elétrons não voltam de uma vez para a energia no estado fundamental. Ele vai passando por outros estados de energia, né, um pouco menores, lentamente, né, até chegar no estado fundamental. Então, é assim que a gente vai enxergar essas colorações aqui, né, lindas, né, dos compostos que são fosforescentes. E para cada tipo de fosforescência, né, de cada cor de fosforescência que a gente tem, isso vai depender do comprimento de onda que essa amostra absorveu. Eu posso passar um monte de radiação aqui e absorver só alguns tipos específicos, com alguns comprimentos de ondas específicos. Então, por isso que a gente vai ter um espectro de absorção, porque a luz entra, né,
e ela desaparece. Então, a quantidade de luz que eu lancei sumiu, então vai aparecer um sinal aqui, olha, tá? Porque nesse sinal, nessa região, né, foi a energia que foi absorvida para essa promoção eletrônica, né, acontecer. Quando a amostra está sendo estimulada por uma radiação, né, eletromagnética, né, ela pode ser absorvida e ela pode ser transmitida. Tá? Mas a quantidade de luz, né, a quantidade de radiação que a amostra absorveu é que vai me dar informações sobre o analito. O analito, eu vou dizer qualquer espécie, um medicamento, um ácido, uma base, né, um sal, qualquer coisa que eu esteja tentando observar, né? Então, a espectroscopia de absorção, ela vai medir o quê? A quantidade de luz absorvida em função do comprimento de onda. E ela vai dar, então, informações qualitativas e quantitativas. A espectroscopia de fotoluminescência, né, ela vai fazer da emissão de fótons retirar, né, essas informações quantitativas, né, para poder dizer, por exemplo, a concentração do material, observando então a quantidade de luz que foi absorvida e depois aconteceu a fosforescência e a fluorescência, tá? Bom, o foco da nossa aula é a espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível. Por quê? Ela é muito utilizada na área de química, na área de biologia, na ciência forense, na engenharia, em todas as engenharias, nas análises clínicas, principalmente aqui, olha, para você determinar se a pessoa está com uma concentração maior ou menor de um determinado componente no sangue, por exemplo, açúcar, a gente faz o uso da técnica de espectroscopia, né, na absorção na região do ultravioleta visível, para conseguir enxergar essas reações acontecendo, tá? Então, assim, não são só essas, mas a gente vai focar nessas. As radiações eletromagnéticas, então, de um espectro contínuo, que a gente fala, então, que não está faltando nenhum comprimento de onda, né? A gente vai enxergar dessa maneira aqui. Então, uma radiação de espectro contínuo. Da onde que sai? Costuma sair, né, esses sinais aqui, né, de matéria densa e quente, né, e passar por uma grade de difração. Então, a gente vai enxergar, né, esse espectro contínuo aqui com todos os comprimentos de onda. Já um gás quente, ele não vai deixar passar, né, todos os comprimentos de onda. Então, a gente está imaginando aqui uma luz branca. Uma luz branca deixa passar todos os comprimentos de onda aqui, né? Quando a gente pega o prisma, ele se separa e a gente vê todas essas cores. Quando a gente pega um gás quente, por exemplo, o gás hélio, né? E a gente vai verificar, então, passar por um prisma e verificar os comprimentos de onda, o hélio, por exemplo, vai ter uma risca amarela, né? Então, dependendo do número de raias que a gente tem, o número de riscas que a gente tem aqui, né? E a distância que tem entre cada uma delas, a gente consegue dizer a qual nível de energia pertence a essa risca, né? Então, a qual composto pertence a essa risca. Esse é um espectro que a gente fala de emissão. Então, a sua amostra recebe uma luz, né? E ela absorve a luz e ela vai emitir uma quantidade de luz. Então, a sua espécie está aqui, né? Emitindo uma luz vermelha, uma laranja, luz verde, né? Luz azul, luz roxa. Então, tem várias riscas aqui. Um gás frio, né? Recebendo, então, a luminosidade, né? E absorvendo, então, energia, ele vai desaparecer exatamente os comprimentos de onda que foram recebidos pela amostra e a amostra assimilou esses comprimentos de onda, tá? Para fazer as promoções eletrônicas. Então, desaparecem, né? Então, você manda todas as cores e desaparecem só aquelas que foram absorvidas. Então, o espectro de emissão, ele é complementar do espectro de absorção, né? Então, se ele está emitindo, né, é porque ele absorveu naquela região, né? Então, o espectro de absorção, a gente vê o que está faltando, né? E no espectro de emissão, a gente vê o que está sendo emitido, solto, né? Devolvido para o meio. Com esta ideia, né, é que a gente consegue, como eu disse para vocês no começo da aula, identificar os componentes que tem uma estrela, por exemplo. A estrela ela tem muito ferro. Como é que a gente sabe que ela tem muito ferro, né? Então, a gente vai verificar dentro do espectro de raias, né, da luz do Sol, por exemplo,
né? Quais são os componentes daquela luz, quais são as raias, onde elas estão. Porque não é só o comprimento de onda que é absorvido, mas quantas raias possuem, né? E onde elas estão em termos de energia. Porque isso aqui acaba que é uma escala energética também, tá? Então, se a gente tentar pegar uma lâmpada de neônio e a gente passar por um prisma, né? A gente for tentar observar as absorções de cada uma delas, a gente vai ver esse desenho aqui. Seria a impressão digital do átomo, o código de barras daquele átomo específico, tá? Então, aqui a gente tem do neônio, aqui a gente tem do mercúrio, aqui a gente tem do cálcio, né? Do hidrogênio. Ah, mas o hidrogênio só tem 2 elétrons, só que ele tem níveis de energia, então ele consegue promover elétrons para níveis de energia superiores. O sódio, né? Aqui também, né? Então, a gente consegue definir a composição de estrelas usando, né, o fenômeno de difração da luz, a separação da luz, né, por um prisma, então fenômenos de absorção, fenômenos eletrônicos. No ultravioleta, né, a gente tem as colorações aqui, olha, com comprimentos de onda bastante pequenos, né, nessa região aqui, né. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de ultravioleta. A gente tem ultravioleta A, o UVB e o UVC, né. Então, cada vez que o comprimento de onda vai diminuindo, a gente vai se distanciando mais da região visível, né? Então, a radiação UVA e UVB são as mais próximas da região do visível, tá? O espectro do visível vai ter as cores do arco-íris, né? Violeta, azul, né? Verde, amarelo, laranja, vermelho, né? Então, a gente vai ter essas colorações aqui, né? Dentro do espectro eletrônico. Daqui até aqui, a gente tem de 400 nanômetros até 800 nanômetros. Então, abaixo de 400 nanômetros, a gente tem a radiação do ultravioleta. Acima de 800 nanômetros, a gente tem a radiação do infravermelho, tá? Então, aqui a gente tem um espectro de absorção de luz, né? Da luz natural, da luz do sol, olha. Então, a gente vê que ele absorve todos os comprimentos de onda, né? Do vermelho até o violeta. Então, esse aqui é a cara de um espectro de absorção de luz solar. Como é que funciona, então, a espectroscopia? A gente vai ter uma fonte de luz, uma fonte de radiação. Essa fonte de radiação vai passar por uma fenda para que a gente não deixe passar muita luz e deixe passar só a quantidade específica de luz que a gente quer. Essa luz vai passar por um prisma. Esse prisma vai fazer o serviço de separar, dividir os comprimentos de onda, né? E vai haver uma fenda de saída. Então, a gente vai escolher. Aí, eu quero só o violeta, então eu boto a fenda mais para cá. Eu quero só o vermelho, então bota a fenda mais para cá. Então, o equipamento, ele tem uma parte mecânica que se movimenta dentro dele, que a gente escuta o barulhinho funcionando, né? Que é para poder selecionar os comprimentos de onda desejados para passar dentro da sua amostra. Aqui, a sua amostra vai ficar dentro de um quadradinho, que a gente chama de uma cubeta, né? De vidro. O pessoal que fala em espanhol fala cuveta, né? Então, a sua amostra vai ficar aqui dentro. E aí, quando a luz que você selecionou passa por dentro da sua amostra, ela vai atravessar a sua amostra pode absorver essa luz, né? Causar fenômeno de emissão ou então somente absorção. Então, a quantidade de luz que entra aqui não é a mesma quantidade de luz que sai aqui no detector. Todo esse conjunto, fenda, prisma, né? A gente vai chamar de monocromador, para botar apenas uma cor, uma única cor, tá? Por isso a gente fala monocromador, tá? As lâmpadas que vão causar, né, essa movimentação eletrônica, né, num espectro de ultravioleta visível, são duas lâmpadas, né? Então, se vocês observarem aqui, a gente tem uma curva, né? E essa curva aqui, olha, ela começa a ficar mais intensa em 400 e vai até 1100. Então, essa lâmpada de tungstênio, que emite essa quantidade de luz aqui, ela está emitindo um pouco de quantidade de energia aqui na região do infravermelho, mas muita energia na região do visível. Então, se eu quero observar somente a região do visível, eu uso uma lâmpada de tungstênio. Se eu quero observar também a região do ultravioleta, eu uso uma lâmpada de deutério. Então,
os equipamentos que medem as duas coisas, eles fazem uma troca de lâmpadas. Quando chega nessa posição aqui, dá um tremelique assim na sua amostra, faz um barulho o equipamento, que ele está trocando de lâmpada, né? Assim, alguns equipamentos, né? O da UEG, por exemplo, faz esse barulho, faz esse tremelique aí a hora que está trocando de lâmpada, tá? Essa região do ultravioleta aqui, se você quiser medi-la, você tem que usar uma cubeta especial, uma cubeta chamada cubeta de quartzo, porque o quartzo não absorve essa região aqui, né? Então, a luz entra, ele é invisível para essa luminosidade nessa região. Então, cubeta de vidro, ela vai dar um sinal chiado nessa posição, porque ele absorveu toda a luz e some todo o sinal, tá? Então, a gente precisa de algo invisível à luz aqui. Um dia vocês estiverem fazendo essas análises, vocês talvez lembrem disso que eu estou falando agora. Vão existir vários tipos de cubeta. Cubeta de acrílico, né? Cubeta mais estreita, que precisa de menor volume de líquido, cubeta de quartzo, né? Cubeta de vidro. Então, cada tipo de cubeta vai depender do para que você está usando. Eu tenho pouca amostra, eu tenho muita amostra, né? Meu material está muito diluído, meu material está muito concentrado, então o tipo de cubeta que você vai usar vai depender da amostra que você está analisando, né? Se é uma amostra padrão tradicional, normalmente a gente usa uma cubeta de quartzo, porque ela vai resolver tudo, né? A gente pega essa amostra, coloca dentro, então, do equipamento, dentro de um porta-amostra, né? Veja que aqui a gente está com uma luva, que é para que a nossa impressão digital da nossa mão não fique na amostra, no vidro, né? Porque a gordura que tem na nossa mão também absorve luz. Então, a gente não quer que o nosso espectro tenha a presença de sujeira da gordura da nossa mão. Então, a gente coloca com uma luva, né? A cubeta dentro do equipamento. Bom, pessoal, uma vez que a cubeta está dentro do equipamento, a gente vai ligar o equipamento, ele vai fazer com que haja, né, um feixe de luz incidindo em cima da amostra. Esse feixe de luz vai percorrer um espaço L, né, ou B, né, vai depender do livro que vocês estão estudando, alguns vão colocar como L, outros vão colocar como B. Então, esse comprimento da cubeta a gente chama de caminho óptico, né, tamanho do caminho óptico. E a luz vai atravessar e ela vai ser absorvida pela sua amostra ou, né, não absorvida pela amostra. Mas o que importa é que o feixe incidente, né, vai ter uma quantidade de luz maior, obviamente, que o feixe emergente, né, porque a sua amostra vai estar absorvendo, né, a luz. E aí a gente usa, né, essa ideia aqui para a lei de Beer. O Beer, ele vê o seguinte, que a absorvância da luz, né, é a quantidade, né, de luz que vai atravessar aqui, né, dependendo da concentração, dependendo da capacidade que seu próprio composto tem de absorver luz e do caminho óptico. Então, a concentração vezes a absortividade molar, que é a capacidade que o seu composto tem de absorver luz, né? E o caminho óptico, porque quanto maior o caminho óptico, mais luz está atravessando, então menos luz vai chegar aqui do lado de cá, né? No feixe emergente, tá? Então, com essa lei de Beer, a gente consegue dosar, quantificar as moléculas, qualquer tipo de composto, né, que tenha essa capacidade de absorver luz e nessa região, né, na região normalmente do ultravioleta e do visível, né, a gente está observando isso daí nessa região, né, a gente consegue dosar, quantificar, né, por exemplo, determinar a quantidade de açúcar que tem no sangue, né, então são ideias muito legais que a gente usa utilizando a lei de Beer. Então, no laboratório de análises clínicas, praticamente se usa a lei de Beer o tempo todo, né? Talvez as pessoas nem se lembrem que é a lei de Beer que eles estão usando quando eles estão quantificando as amostras lá da sua rotina, né? Uma das coisas interessantes que eu preciso destacar aqui para vocês é que a absortividade molar é adimensional, ou seja, ela não tem uma unidade específica para ela. Por quê? A absorbância ela vai ser igual à concentração, que é dada em mol vezes litros a menos 1,
vezes a absortividade molar, que é a capacidade que cada mol você tem, né, de material, né, por volume que você tenha, né, aliás, por mol, né, o volume que a sua amostra tem, para absorver luz, né? Então, por unidade de comprimento. Então, a absortividade molar ela é medida em mol a menos 1 vezes litro vezes centímetros a menos 1, que é diferente aqui do mol, que é mol vezes litros a menos 1, vezes o caminho óptico, né? O L ou B, né? Que é medido em centímetros. Então, se a gente for tirar, né, os nossos nossas unidades de medida aqui, né? Nós vamos tirar o mol por litro, porque o mol vai cortar com o mol aqui. Vamos tirar o litro, né? Vamos tirar os centímetros. Então, não sobra unidade de medida para absorbância. Então, a absorbância a gente coloca normalmente como unidades de absorbância, o A, né? Como se fosse a unidade de medida dela, mas ela é a adimensional, ok? Porque todas as unidades de medida dela são eliminadas, né, quando a gente termina de fazer a conta, tá? Então, vamos adiante. Como é que o equipamento enxerga, né, essa absorbância? O equipamento, ele sabe a quantidade de luz que ele mandou, né? E sabe a quantidade de luz que está saindo, né? Então, ele detecta a quantidade de luz que que atravessou a sua amostra, né? Então, você tem um feixe inicial com uma quantidade muito grande de luz. E depois você tem um feixe final, né? Que vai ter uma quantidade inferior de luz. Então, a sua absorbância vai ser o logaritmo do seu valor do seu feixe inicial dividido, né, pelo seu valor do seu feixe final, né? Então, a quantidade de luz que atravessou, né? Então, essa daqui é uma utilização da lei de Beer. Bom, pessoal, vamos imaginar que a gente tem uma amostra e a gente vai passar todos os comprimentos de onda por essa amostra, tá? Quando atravessar a amostra, né, o sinal vai ser atenuado, vai diminuir, né, a concentração de ondas dessa coloração, de cada uma dessas colorações, mas algumas delas vão desaparecer. Então, as que desaparecem são as que foram absorvidas, tá? E as que restam são as que foram emitidas. Então, esse é um comportamento de um espectro de absorção, né? Então, vão desaparecer algumas raias. E aí, o que a gente vai enxergar aqui, né, no espectro, vai ser o comprimento de onda que não está presente aqui, né, dos valores que a gente mandou inicialmente, né? Existe um software, aplicativo, um site, né? Um site, né? Bem legal, né? De uma universidade do Colorado, que ele é bem bacana, né? Eu boto o link para vocês aqui. E esse site, você consegue brincar com a concentração, né? E com o efeito da luz em cima dele. Então, você vem, né? Coloca uma cubeta, você pode mudar o tamanho da sua cubeta e ver o que acontece na quantidade de luz que chega no final, tá? Tanto de quantidade de luz absorvida como quantidade de luz transmitida. Você consegue aqui em cima mudar o tipo de composto, né? Botar um composto de cor verde, cor azul. A gente consegue mudar o comprimento de onda aqui, né? Consegue ver então o que está chegando na fotocélula, o que ela está recebendo de luz, né? Então é bem legal. Então, se você estiver passando por uma amostra que não absorve luz naquela região, vai chegar 100% aqui, né? Então, você vai escolher o comprimento de onda que está atravessando sua amostra. Então, é bem bacana, recomendo vocês darem uma olhadinha, uma brincadinha, né, nesse site aqui, para entender um pouco mais a respeito da lei de Beer. Uma coisa importante da lei de Beer, né, é que a gente consegue determinar, então, né, usando os valores de absorbância, conhecendo o valor de absortividade molar e conhecendo o tamanho do caminho óptico, eu usei uma cubeta de 1 centímetro, de 10 centímetros. Se eu sei o tamanho, eu consigo definir concentração do meu material. Então, isso é lindo, isso é maravilhoso, porque eu consigo determinar a concentração de muitos compostos utilizando essa ideia da lei de Beer, né? A lei de Beer é o seguinte, você vai colocando o material cada vez mais concentrado e vai medindo a quantidade de luz que ele absorve. Chega num ponto, né, se você tem
uma reta, né? Chega num ponto, você perde a linearidade. Então, até aqui a gente tem linearidade, tem uma reta. Então, se você aumentou aqui, aumentou aqui. Tá? Chega um ponto, ele perde a linearidade. Então, a lei de Beer, ela vale até uma determinada concentração. Tá? Então, eu coloco aqui para vocês, por exemplo, acima de 2, né? A lei de Beer começa a perder a linearidade. Então, esse comportamento linear aqui deixa de existir. Ah, então se eu medir uma concentração muito alta, eu vou cair nessa parte que não é linear, que a lei dele não funciona mais. Então, eu vou ter concentrações enganosas, erradas. Então, daí eu tenho que fazer uma diluição. Faço diluição para quê? Para que o meu dado caia aqui dentro. E depois eu multiplico pela quantidade que eu diluí, né? Então, essas são algumas ideias que a lei de Beer traz para a gente. A outra coisa, né, que a lei de Beer mostra é que normalmente a gente vai pegar os valores de absorção, os valores, né, de absorbância de um ponto específico. Qual ponto específico? Então vamos ver. Aqui eu tenho uma curva, né, obtida com a banda A. A banda A eu estou pegando o sinal aqui em cima da crista, olha, no topo da minha banda, né, no ponto mais alto, né? E aí, o que está acontecendo? Aqui a banda A está toda linear. Agora, se eu pego a absorbância não em cima do ponto mais alto e pego de um ponto aqui lateral, ela vai ter uma linearidade até um ponto muito menor do que se eu estivesse pegando no topo da crista aqui, né? Então, a linearidade se perde antes, né? Então, você está medindo uma absorbância, né? Com um valor que está fora da linearidade, para onde a lei de Beer não funciona. Então, você tem uma concentração enganosa, uma concentração mentirosa ali, né? Se você está pegando de uma posição que não é ideal. Então, a posição ideal para pegar a concentração é no topo, né? No máximo de absorção de uma curva, né? Nem sempre os equipamentos que a gente tem no laboratório fazem varredura, né? Alguns equipamentos pegam uma onda fixa. Então, se eu observar só nessa onda aqui, eu posso estar olhando um pedaço que não é linear mais, né? Então, são coisas importantes de se observar da lei de Beer. Existem duas maneiras, né, de medir a intensidade do feixe, a transmitância e a absorbância. Então, o feixe tem uma radiação incidente que tem um valor conhecido pelo equipamento, né? Vai ter perda por reflexão, vai ter espalhamento de luz, mas a gente vai receber um feixe emergente conhecido, né? Então, uma quantidade de luz conhecida. Bom, a transmitância, o que ela vai ser? Ela vai ser você pegar uma porcentagem, né, da luz que você incidiu e da porcentagem da luz que chegou até o detector do equipamento. Então, ela é uma divisão direta, né, e multiplicação por 100, né, porque sempre a gente vê em porcentagem de transmitância. A gente pega, então, o feixe incidente, coloca embaixo na minha conta aqui, né, na minha fração, e o feixe que emergiu, né? O feixe que saiu, né? Então, o feixe que entrou e o feixe que saiu. Então, essa é a transmitância. A absorbância, né? Ela vai ser parecida, ela vai ser o logaritmo, então, do feixe que incidiu e do feixe que emergiu, tá? Então, elas são relacionadas, então eu posso transformar absorbância em transmitância e transmitância em absorbância. Qual que é a diferença básica dos duas? A transmitância, ela vai estar em porcentagem e a absorbância, ela vai ser relacionada, então, de forma logarítmica com a transmitância. Então, meus valores aqui na absorbância vão ser valores inteiros, tá? Então, vão ser grandezas inversamente proporcionais, ok? Aqui eu tenho a lei de Beer sendo observada por transmitância, no gráfico A, e por absorbância no gráfico B. Então, a gente vê que, por transmitância, eu não enxergo a linearidade, eu enxergo uma curva. À medida que a concentração aumenta, né, o meu valor de porcentagem vai diminuindo, mas não é linear. Mas, quando eu estou observando a absorbância, né, à medida que a concentração aumenta, eu tenho linearidade. Então, se eu aumento a concentração aqui, aumenta a absorbância aqui. Aumenta a concentração aqui, aumenta a absorbância aqui, tá? Então, essa daqui é uma representação, né, da lei de Beer. Por isso que a gente usa, então, a absorbância para fazer a determinação de concentração de compostos.
A absorção da radiação eletromagnética, ela é uma coisa muito curiosa, eu acho bem legal. Você manda todas as quantidades de comprimento de luz, então você manda uma luz branca. A luz branca incide em cima da amostra. Esse feixe vai atravessar. A cor que não atravessar, a cor que for absorvida, né, é a cor que a gente não vai enxergar, né? Então, se a sua amostra absorve a cor amarela, a gente não vai ver o amarelo na amostra, a gente vai ver a cor que está faltando, né? Então, a cor complementar, né, do amarelo vai ser a cor violeta, a cor rosa aqui, né? Então, a gente vai enxergar todos os outros comprimentos de onda misturados, menos a cor que foi absorvida. Então, é o que a gente vai enxergar, é seletivo. Então, se você está vendo, né, uma cor, né, violeta, né, é porque a sua amostra absorveu o comprimento de onda, né, amarelo. Então, o equipamento vai identificar uma banda de transição numa região do amarelo e a gente vai enxergar o que sobrar dessa cor, a cor complementar que é, né, o rosa, tá? Então, a gente vê, né, por exemplo, olha, um complexo, né, de ferro, né, de tiocianato, né, com uma coloração muito bonita. Então, vamos ver, olha só. Ele absorve a luz na região de 460 a 500. Região de 460 a 500, 460 a 500, aqui, olha. Ele absorve, né, a cor azul. Tá? Então, ele vai absorver a cor azul. 500 vai dar um pouquinho mais também, aqui, ó. Azul esverdeado, né? Até 500, então vai absorver nessas regiões aqui, vai absorver com um pouquinho de cada uma dessas cores. Então, se a cor absorvida, né, for uma delas, o que a gente vai enxergar é o que restar. A gente vai enxergar entre amarelo, laranja e avermelhado. Tá? Então, essas são as cores que a gente vai ver, né, realmente das amostras. Então, a gente nunca vê aquilo que o equipamento percebeu que foi absorvido, a gente vai ver o que restou, né, daquela coloração absorvida, que sobrou da luz branca. Cada molécula, então, vai ter átomos que vão ser capazes de absorver luz na região do ultravioleta e do visível, né, para surgir um espectro eletrônico. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Olha, por exemplo, a gente tem nesse gráfico aqui de baixo a acetona, né? E a acetona ela absorve na região do ultravioleta, olha só, tem uma banda aqui no ultravioleta, né? De 300 até 210, né? Por conta desses grupos que a gente chama de cromóforos, né? Os grupos orgânicos, né? Os grupos funcionais, né, das moléculas, eles é que vão absorver a luz, né? Que vai aparecer então no espectro eletrônico. Então, a acetona ela absorve muita luz aqui nessa região aqui, né? Do infravermelho, né? Do ultravioleta, desculpa. A aspirina, olha lá, o ácido acetil salicílico, né? Olha, ele vai absorver luz também na região de 200 até 250 nanômetros, né? A cafeína, ela vai absorver também entre 200 e 250. Então, eu consigo quantificar essas amostras aqui, né? Quando em um solvente ideal, né? Consegui dizer quanto de amostra que eu tenho apenas usando o espectro eletrônico VVIS, desde que eu tenha feito, né, o que a gente chama de curva de calibração, né, a curva da lei de Lambert-Beer, né, que a gente consiga dizer, então, né, medindo as absorbâncias e medindo as concentrações que a gente tem, qual a concentração de uma determinada espécie. Né? Então, eu consigo tentar determinar as concentrações conhecendo o coeficiente de absortividade molar dos nossos compostos, né? O quanto cada composto desse é capaz de absorver de luz. E em qual comprimento de onda essa transição eletrônica vai ser máxima, né? Então, a gente consegue prever, por exemplo, onde vai acontecer as transições eletrônicas, né? Conhecendo os grupos orgânicos, né, das nossas moléculas, tá? Então, isso vale para qualquer composto orgânico típico, mas para compostos inorgânicos, as regiões, né, não vão cair normalmente na região do ultravioleta, né, e sim nas regiões do visível, né, muitos deles.
Vamos utilizar, então, a lei de Lambert-Beer, né, para a gente poder determinar concentração de compostos, né? Vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente está usando 25 gramas de benzeno, uma solução, então, preparada, utilizando 25 gramas de benzeno, né? E o benzeno tem, então, a massa molecular dele, aqui está com peso molecular, mas massa molecular. Nos frascos, às vezes, vem com PM também, né? 78,104 gramas por mol. Então, esses são os primeiros detalhes que a gente tem aqui, informações do nosso exercício. Então, a gente tem aqui, ó, massa é igual a 25,8 gramas do benzeno. O peso molecular para ele vai ser igual a 78,114, o quê? Gramas para cada mol de amostra que a gente tem, tá? Então, aqui eu já consigo determinar até a molaridade do nosso composto, a concentração molar, né? Hexano diluindo-se a 250 ml. Vocês viram que diluir a 250 quer dizer que eu vou pesar um pouco e vou colocar a solução até chegar em 250 ml. Eu não estou pegando 25 gramas e juntando com 250 ml, que dá outro volume, porque o seu benzeno vai ocupar espaço também. Então, nós vamos chegar a 250 ml. Então, o volume que eu tenho aqui vai ser de 250 ml, tá? Tem um pico de absorção em 256 nanômetros, né? Então, o meu pico de absorção, o meu lambda máximo é igual a 256 nanômetros. A absorbância, o meu valor de A, vai ser igual a 0,266, né? Adimensional, como a gente já falou lá no começo dos slides, e L ou B, né? Que é o tamanho do caminho óptico, que é uma cubeta, então, de 1 centímetro, né? E aí a pergunta é, cadê a minha absortividade molar? Qual a capacidade que o meu composto tem para absorver luz? Então, essa é a minha dúvida, né? Então, a gente vai pegar, então, a lei de Beer, que é A igual a concentração, vezes o caminho, vezes a absortividade molar, vezes o caminho óptico, que é L, né? Eu quero saber essa unidade aqui. Então, a minha absortividade molar vai ser igual à minha absorbância dividida pela minha concentração vezes o tamanho do caminho óptico. Então, eu preciso de um dado importante, que é concentração. E a concentração eu também não tenho aqui, eu não tenho qualquer concentração, tá? E a minha concentração tem que ser em mol por litro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar, né, essa minha massa aqui em mol por litro, desculpa, em mol, para poder descobrir, né, qual o volume para descobrir qual a concentração que esse volume aqui vai ter no final. Então, a primeira conta que a gente tem que fazer, eu vou colocar ela aqui de lado, é a concentração. Então, vou determinar a concentração. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, eu preciso de descobrir qual é o meu número de mols aqui, né? Então, se eu tenho 25,8 gramas, né, de benzeno, eu não sei a quantidade de mol que isso representa, mas eu sei que 78, né, 78,114 gramas corresponde a 1 mol. Então, se eu pesar 78 gramas, eu tenho 1 mol. Então, eu quero saber quantos mols eu tenho se eu pesar bem menos que isso. Então, vou ter que ter menos do que 1 mol, né? Então, aí a gente vai pegar e vai fazer a conta, né? A gente vai pegar e vai dividir aí, né? A gente vai fazer, então, determinação do x. Ó, o x vai ser igual a 25,8, né, gramas aqui vezes 1 mol. E vou dividir, então, por 78,114 gramas, né? Divido aqui, ó, some os gramas aí e vai sobrar só o mol.
Então, 25,8 gramas dividido por 78,114, né? Então, a gente vai ter aqui, olha, x vai ser igual a 0,3303 aqui gramas, tá? Então, a gente vai ter, gramas não, desculpem, gente, é mol, né? Deixa eu apagar aqui, gramas, vamos colocar mol. A gente vai lá colocar mol, ok? Então, essa é a minha quantidade de mols. Então, agora fica fácil, porque agora eu coloco aqui 0,3303, mantenho na minha calculadora o máximo de número possível, né? E coloco aqui embaixo o volume em litros. Então, eu vou colocar 0,250 litros aqui. Tá? Então, aqui em cima eu tenho mol e aqui embaixo eu tenho litro. Então, agora eu divido por 0,250, que eu transformei ml para litro, e vou obter uma concentração aqui de 1,32, vou deixar só duas casas, tá? 32 mol vezes litro a menos 1. Então, deixa eu circular isso daqui, né? Então, a gente vai colocar que esse dado para a gente é o dado importante, que é a concentração que nós vamos levar para outra conta. Então, vamos colocar aqui em preto, né? Ó, peraí. Então, vamos colocar lá que o epsilon, né? O valor do meu epsilon vai ser igual à minha absorbância aqui de 0,266 dividido por 1,32 mol vezes litro a menos 1 vezes o meu caminho óptico, que é de 1 centímetro. 1 centímetro. Então, agora eu vou pegar esse valor aqui, né? 0,266, dividir pelo valor anterior e vou ter o valor de epsilon igual a 0,2013. Aqui, vou colocar só até aqui, se eu colocar só 4 casas aqui. E esse resultado é em mol, não mol, mas mol, mol, né? Não multiplicado por mol, sim dividido por mol, multiplicado por litro e dividido por centímetros aqui. Então, esse é o meu valor de epsilon. Com esse valor e o valor de absorbância, eu consigo dizer, né, mais o caminho óptico, dizer concentração dos meus componentes, né? Então, o resultado da nossa conta aqui, né, deu esse daqui, olha. Deixa eu ter aqui. Não é o nosso resultado, então, nessa conta aqui, né? Olha lá, 0,2013 mol a menos 1 vezes litros vezes centímetros a menos 1. Bom, pessoal, então vamos encerrar nossa aula de hoje, deixando aqui um exercício para que vocês tentem fazer e a gente vai resolver esse exercício em sala de aula, né? Espero que tenha ficado claro as explicações, né? E que vocês tenham conseguido ver a importância da espectroscopia, né, para o curso de vocês. Então, um abraço para vocês e até mais.